Então, muito boa tarde. Renovo os cumprimentos que tive a oportunidade de dirigir esta manhã a todos os presentes. Vamos então iniciar a última sessão, aspectos fiscais, assistenciais e administrativos. Agradeço a disponibilidade dos colegas que vão ser oradores nesta sessão. Vou dar a palavra ao primeiro orador previsto para esta sessão, que é o Mestre Filipe Vasconcelos Fernandes, que é docente da nossa casa, enfim, na área difícil da fiscalidade. Sr. Doutor, é um prazer, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu gostaria de começar por agradecer o convite ao Centro de Investigação em Direito Privado, na pessoa do Sr. Professor Menezes Cordeiro, e cumprimento naturalmente o Professor Miguel Teixeira de Sousa e os demais colegas da mesa, a Professora Mafalda Carmona e o Professor Gonçalves da Silva. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. As temáticas fiscais são sempre temáticas difíceis. Eu recordo-me de uma expressão de um célebre professor alemão que dizia que o Estado fiscal já é uma forma de Estado. O que significa que todas as consequências que decorram das opções de política fiscal são normalmente de duas ordens de natureza. Ou estrutural, porque querem mudar uma realidade aparentemente de longo prazo e de mais ampla ordem, ou muitas vezes, eu diria até com cada vez mais frequência, de um plano meramente conjuntural. E creio, para uma primeira nota, que esta proposta que aqui discutimos, na sua mais expressiva componente, apresenta aqui uma dimensão conjuntural sobre a qual gostaria de me ater. Para o efeito, dividiria a minha intervenção em 6 pontos diferentes. Um primeiro plano relativo a uma apreciação na generalidade, que é obviamente uma apreciação que não pode ser desligada de considerações de política fiscal, para além de considerações, evidentemente, de técnica e direito fiscal. E depois 5 considerações ou apreciações na generalidade, cada uma delas tentativamente vertidas nos 5 segmentos que esta proposta apresenta, ou seja, tributação do rendimento, tributação do consumo, tributação do património, e aqui património tanto num sentido transacional, IMT, imposto de selo, mas também património num sentido mais estático, nomeadamente o IMI, e depois em último lugar, mas não com uma importância pelo menos simbólica de menosprezar, esta figurativa contribuição extraordinária sobre os estabelecimentos de alojamento local. Comecemos pela consideração ou apreciação da generalidade. Com alguma surpresa, devo dizer, este conjunto de propostas no plano fiscal não apresenta uma certa ordem de coerência com o pressuposto geral do pacote ou do plano mais habitação, assim designado, que tem que ver com, em termos práticos, e permitam-me ser mesmo prático a este respeito, o aumento do rendimento disponível daqueles que, por qualquer um dos títulos possíveis e legítimos para o efeito, queiram adquirir, ter acesso à habitação propriamente dita. Para além disso, e já pormenorizarei este aspecto, as medidas são até em certo sentido contraditórias, dão um sentido contraditório. Dou apenas 2 ou 3 exemplos, se me permitem. Primeiro exemplo, coloca restrições a uma medida que, por exemplo, nos centros históricos funcionou sempre muito bem, que foi a medida de aplicação de taxa reduzida de IVA para a construção. Uma medida que sempre funcionou bem, repito. Aliás, as manifestações, até de um ponto de vista teodoutrinário, que se pronunciaram sobre esta primeira medida do pacote, que seja do meu conhecimento, todas apontam para esse sentido crítico e de confronto com a realidade empírica, e depois dá até um sinal, ou alguns sinais, relativamente confrangedores. Primeiro exemplo, o caso do alojamento local, e no caso do alojamento local há pelo menos 2 realidades que são de questionáveis. A primeira, a forma como se estabelece um regime altamente favorável para o tratamento em sede de IRS e de IRC dos rendimentos prediais. Permitam-me esta nota de rodapé, porque o legislador, creio que cometeu um lapso. Em IRC não há rendimentos prediais, só há em sede de IRS, em sede de IRC o que temos é lucro, não são rendimentos prediais, evidentemente. Mas, de qualquer maneira, é isso que está na redação do diploma. Dizia eu, uma isenção para rendimentos de perfil predial
quando, no fundo, há uma reafetação de um imóvel anteriormente afeto a alojamento local para arrendamento, com uma isenção bastante generosa, com isenção até 2030 de rendimentos prediais, o que permite seguramente questionar, lado a lado com outras situações ou com outras isenções em sede IRS, o caráter ponderado da igualdade de tratamento em sede dos impostos sobre rendimento. E, por último, e já lá irei no fim da minha exposição, esta contribuição extraordinária sobre os estabelecimentos de alojamento local, que têm uma série de problemas associados, o primeiro dos quais o facto de fazer com que o nosso Estado fiscal seja cada vez mais um Estado parafiscal, porque desde 2011 até à data, as contribuições extraordinárias de perfil setorial que foram sendo criadas e, saliento, se me permitem, nenhuma delas com a respectiva vigência cessada, não são seguramente um bom augúrio para também este setor. Partiria então para as considerações na especialidade. Tributação do rendimento. Permitam-me não analisar todas as medidas escrupulosamente, mas salientar aquelas que mais me chamaram a atenção. Há uma primeira medida que tem que ver com uma compressão, uma restrição incutida à exclusão de tributação para a habitação própria e permanente, fundamentalmente em sede de IRS, mas que tem aqui uma restrição curiosa, porque, na verdade, com a limitação àqueles que aproveitaram da isenção a não poderem voltar a beneficiar dela, e isto é dito no plano que o Governo apresentou lateralmente à própria proposta, o que é que se visa evitar? Evitar que a isenção seja favorável à mobilidade de habitações. Passar de uma habitação para a outra quando se teve acesso mais do que uma vez, ou teria acesso mais do que uma vez, se a lei não fosse alterada, a esta isenção. Eu julgo que, de um ponto de vista do contributo que a lei fiscal pode e acredito que deve dar às opções de livre gestão do património imobiliário, esta opção é, desde logo, questionável. E mais questionável ainda é se pensarmos que alguém que, por hipótese, aliena um imóvel e com o produto do valor de realização, portanto, havendo uma mais-valia efetivamente tributável, pretende readquirir, em princípio alienou a alguém. Ao ter alienado a alguém, em princípio contribuiu, de um ponto de vista económico, para que no parque habitacional privado, mais alguém, mais algum agente económico tenha tido acesso a património que não estava disponível. E, portanto, esta limitação ao facto de não se poder ter acesso mais do que uma vez a uma isenção que respeita a factos tributários completamente distintos, são duas transações distintas, parece-me manifestamente excessiva. Depois temos a isenção para as mais-valias relativas a alienações ao Estado e às autarquias locais. Enfim, é naturalmente uma opção de política fiscal e sobre isso devemos remeter para a liberdade de decisão e conformação do legislador, mas de um ponto de vista de justiça fiscal e de ponderação da medida, é pelo menos questionável. É certo que a norma diz para a habitação, portanto, em princípio, o destino destes imóveis é para a habitação, mas penso que uma norma bastante crua, se me permitem a expressão, que diz apenas isenção de mais-valias desde que se destina à habitação alienada ao Estado ou às autarquias locais. É uma norma pouco robusta para dar acesso a algo tão significativo, mormente em sede IRS, como sendo uma isenção de mais-valias, e é uma isenção daquelas isenções que não volta atrás, se me permitem a expressão. Aqueles que estão mais familiarizados com a terminologia fiscal sabem que existem, de facto, isenções, por exemplo, as isenções relativas ao reinvestimento do valor de realização são temporalmente condicionadas. Se, passado 3 anos, não ocorrer um reinvestimento do valor correspondente à mais-valia apurada e que seria tributada em circunstâncias normais, temos tributação efetiva, veja-se o caso do IRC. Esta norma não tem nada disso, tem apenas uma isenção de mais-valia que desaparece, não tem qualquer retroação nos seus efeitos, apenas e só pela condição de entidade adquirente. Penso que é uma medida que também, eventualmente, será um pouco excessiva, lado a lado com os outros fenómenos que têm reclamado tratamento preferencial em sede de mais-valias. Mas, claro que nem tudo se pode considerar excessivo. Por exemplo, parece-me ponderada
à medida que diminui, embora diminua pouco, a taxa liberatória aplicável aos rendimentos prediais quando estão em causa contratos de longa duração. É uma medida que, aliás, já vinha sendo reclamada pelo setor há bastante tempo, e essa medida é uma medida que, efetivamente, faz sentido. Chamaria só a atenção do nosso venerável auditório para o seguinte aspecto. O IRS vale cada vez menos nas receitas fiscais efetivas. Cada vez mais nós temos uma receita fiscal que está ancorada pela tributação geral e especial do consumo. E, portanto, quando falamos de um pacote que, lado a lado com o alargamento da oferta de parque habitacional, também pretende alargar o rendimento disponível que permite adquirir ou ter acesso a essa habitação, é bom que se verifique que, quando olhamos para as benesses ou as medidas mais favoráveis em matéria de tributação do rendimento que este pacote apresenta, elas são, de facto, muito parcas. E, ao serem muito parcas, levantam pelo menos a questão de saber se há ou não há uma coerência entre a opção de política fiscal e aqueles que são os objetivos publicamente anunciados para os fins do programa ou do pacote. Bem, no caso do IVA, e agora passo para o segundo comentário na especialidade, vou retomar um pouco o que disse na apreciação da generalidade, porque, de facto, há aqui um aspecto que se prende com a restrição para a taxa reduzida de IVA dos 6% para a construção nova e a sua circunscrição excessiva à mera reabilitação, o que, e é este apenas o único comentário que farei, o IVA é um imposto europeu e, portanto, nós, ao fazer a transposição da diretiva, temos naturalmente uma margem de transposição bastante significativa. O caso da lista 1, onde estão as operações que estão sujeitas ou que beneficiam da taxa reduzida, é ampla e significativa, e o Estado português tem, de facto, essa legitimidade para o fazer e adequar, mas ainda assim o legislador não pode ser alheio às consequências das opções de política fiscal. Esta medida, insisto, a evidência empírica que existe, e estou-me a referir à evidência empírica, também ela pública, demonstra que esta medida funcionou. E já agora permitam-me dizê-lo também pela negativa. Não foi por causa desta medida, taxa reduzida de IVA para construção nova, que os problemas que são agora naturalmente apresentados como mote para este programa ou este pacote surgiram. Não foi com certeza porque a taxa reduzida de IVA esteve em vigor até agora. E, portanto, chamaria apenas a atenção para esse aspecto em que realmente creio que o pacote ou o plano tem aqui uma opção um pouco excessiva, porque realmente o IVA é um dos casos em que, de facto, tem um peso muito significativo. E tem um peso significativo porquê? E permitam-me dar um exemplo que nos afeta a todos nós. Todos nós sabemos que as faturas que pagamos por bens e serviços que adquirimos são por nós integralmente percepcionados como preço, mas estão longe de ser só preço. São preço e, em princípio, são, para não dar outros exemplos um pouco mais recambulescos, impostos. Ou, para ser mais rigoroso, tributos. O IVA é um imposto e ocupa uma parte muito significativa daquilo que é percepcionado como preço. Portanto, se nós estamos a comprimir aquilo que é o efeito útil daquilo que é percepcionado como redução de preço, pois naturalmente que não nos podemos surpreender se houver não uma indução de oferta, mas exatamente o seu contrário. Terceiro comentário na especialidade, património. Eu salientaria aqui dois aspectos, um que tem que ver com as isenções para prédios urbanos sujeitos a reabilitação, mas que só estão isentos se tiverem uma afetação habitacional. Portanto, há aqui uma recompressão para os fins puramente habitacionais. Dois comentários sobre esta medida. Primeira, o tecido empresarial português, que é um tecido, como disse há pouco também o Sr. Professor Menezes Cordeiro, é um tecido fundamentalmente composto por pequenas e médias empresas. Está muito ligado ao setor dos serviços. E este tipo de alteração progressiva da estrutura do parque habitacional também não é indiferente para setores que não só o setor da habitação, ou o segmento da habitação. E, portanto, se relativamente a impostos, como por exemplo o IMI, há uma compressão excessiva que se percebe,
mas excessiva, para fins habitacionais, eu temo que isso possa ter um efeito adverso nos outros segmentos, que de resto são os segmentos que alimentam aqueles que querem ter acesso ao parque habitacional. Porque realmente estamos a falar daqueles setores que dão acesso a rendimentos, tributados pelo Estado português, para que as pessoas possam ter acesso à habitação. E depois há uma outra isenção, ou um conjunto de isenções com relevância em sede de tributação do património, que faz sentido. Portanto, para também fazer aqui o contrabalanço entre aquilo que se critica e aquilo que de alguma maneira se considera como ponderado, que tem a ver com o caso dos terrenos para construção, embora a medida como está consagrada neste pacote me pareça excessivamente burocrática, porque exige um requerimento dirigido ao chefe do Serviço de Finanças, que depois retroage ou pode retroagir 2 a 3 anos atrás, quando creio que com alguma imaginação se conseguiria uma resposta bem mais pragmática e que conseguiria atingir a mesma finalidade. Quarto comentário na especialidade, os impostos transacionais, o IMI e o imposto de selo. Eu aqui faria apenas um comentário para dizer o seguinte: nenhuma destas medidas é particularmente relevante por si só. O IMT, bem sei que tem peso na perspectiva das entidades adquirentes e também é percepcionado como preço, ou melhor, também é percepcionado como uma componente relevante para quem quer ter acesso, designadamente num cenário de compra, mas a verdade é que quer o IMT, quer o imposto de selo, e gostaria de salientar este aspecto, e também há evidência empírica que o demonstra, de entidades públicas, são função, a capacidade de suportar IMT e imposto de selo são função de rendimento disponível. Ora, o rendimento disponível consegue alargar-se ou consegue aumentar-se na perspectiva de política fiscal com os impostos que são anteriores às tomadas de decisão sobre a aquisição ou qualquer outra modalidade que permita o acesso ao património ou ao parque habitacional. Estou a falar fundamentalmente dos impostos sobre o rendimento. Portanto, não querendo dizer que as opções, que também são opções relativamente contidas, em matéria de imposto de selo e de IMT, impostos puramente transacionais e que afetam diretamente, sobretudo, o cenário de aquisição e também já agora o cenário de arrendamento, pelo menos um deles, são erradas. Não acho que sejam erradas, são discutíveis, mas não me levantam as reservas que as outras levantam, mas parece-me que são colocadas numa ordem inversa de fatores. Ao invés de se adotar medidas mais amplas para o rendimento e depois adotar medidas relevantes para a segunda componente, ou seja, para o segmento transacional, onde aqueles que são chamados a adquirir ou a ter qualquer outro tipo de contacto com o parque habitacional têm um aumento efetivo de rendimento disponível, faz exatamente o contrário. Faz-se muito pouco ao nível da tributação do rendimento e vai-se à componente dos impostos, neste caso sobre património, mas impostos sucessivos e já não estáticos, como é o caso do IMI, na expectativa de que os efeitos sejam conseguidos. Último comentário para cumprir escrupulosamente o meu tempo, o tempo que me foi adstrito. Esta contribuição extraordinária sobre o alojamento local. 3 ou 4 notas, todas elas breves, sobre este ponto. Eu estou convencido, ou, enfim, espero estar convencido de que esta contribuição não conheça a luz do dia. Mas se conhecer, se por alguma razão conhecer, eu creio que ela vai ter o destino que as contribuições criadas desde 2011, e permitam-me ser exaustivo, 2011 com a contribuição sobre o setor bancário, 2013 com a contribuição extraordinária sobre o setor energético, 2014 com a contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica, 2015 com a contribuição, 2020 com a contribuição extraordinária sobre os dispositivos médicos, 2022 com um adicional de solidariedade sobre o setor bancário e agora em 2023 com uma contribuição extraordinária sobre recursos florestais, a que se somam muitas outras contribuições. O Tribunal Constitucional, desde o Acórdão 7 de 2019, foi o primeiro acórdão sobre o qual o Tribunal se debruçou sobre estas matérias, foi particularmente generoso, se posso dizê-lo assim, sobre os limites a impor à violação do caráter extraordinário destes tributos setoriais. Acórdão 7 de 2019. Até à data de hoje já tivemos 53 decisões sobre todas estas contribuições e nenhuma disse algo substancialmente diferente. E, portanto, eu creio que este sinal, não direi a substância jurídica, o sinal que é dado pelo legislador,
É um sinal preocupante porque é um sinal que antecipa mais um foco de litigiosidade, mais um foco de contencioso que vai parar no Tribunal Constitucional irremediavelmente, como de resto as reações públicas o fazem depreender. Mas há mais aspectos que já agora se podem acrescentar. Esta contribuição vai incidir sobre os titulares das licenças de alojamento local. Em muitos casos, retomando a consideração pertinentíssima do Sr. Professor Menezes Cordeiro ab início, são pessoas singulares. Ou seja, o rendimento que obtêm é rendimento pessoal. Desde a reforma fiscal de 1988-89, foi criado, presidido por um dos professores desta casa, o professor Piti Cunha, foi criado em Portugal o sistema de tributação do rendimento, que, entre outros, tem o IRS. Já desde 76 estava no artigo, anteriormente 107, número 1, hoje em dia 104, número 1, que o imposto sobre o rendimento pessoal deve ser, entre outras coisas, único. Portanto, eu tenho muitas dúvidas que esta contribuição, e estou-lhe a chamar contribuição para já, seja compatível com o artigo 104, número 1 da Constituição, na medida em que, atingindo rendimento pessoal, dificilmente é compatível com o resquício de unicidade que esse número 1 do artigo 104 faz respaldar. Duas considerações finais. O tributo aparece com o nome Juris Contribuição. Aqueles que se dedicam ao estudo destes tributos setoriais, eu mais modestamente tenho procurado fazê-lo, tentaram com particular satisfação de, entre outros, no Acórdão 539/2015 do Tribunal Constitucional, quando o Tribunal Constitucional veio dizer o que a doutrina já vinha dizendo há décadas. O nome Juris do tributo deve ser irrelevante para a definição do seu regime legal e constitucional. Foi, aliás, por isso que o Tribunal Constitucional, por exemplo, no Acórdão 848/2017, considerou como inconstitucional a famosa taxa municipal de proteção civil, dizendo que não era nenhuma taxa, mas que na verdade era um imposto. E o meu último comentário tem exatamente a ver com isso. É verdade que esta contribuição sobre os estabelecimentos de alojamento local não é, nem pode ser equiparada à taxa municipal de proteção civil, tem uma configuração completamente diferente. A base de incidência vai pegar em dois coeficientes de duvidosa integridade fiscal, mas há claramente um deles que apela para o rendimento atribuído à atividade do alojamento local, ou pelo menos se conecta ao rendimento dessa atividade. Ora, é manifesto que um tributo com esta configuração não é uma taxa, seguramente que não é uma taxa. O que é que seria uma taxa? Estamos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, por exemplo, uma propina do ensino superior público universitário é claramente uma taxa. Nada tem que ver com um tributo com essa morfologia. Também não é uma contribuição financeira daquelas aquilo do artigo 165, número 1, linha I, parte final da Constituição, porque não tem uma ótica de homogeneidade de grupo. Portanto, não é um tributo que se possa considerar como tendo assim uma equivalência grupal, como são os tributos, por exemplo, pagos às associações públicas profissionais ou às entidades reguladoras, em muitos casos. Portanto, este tributo é claramente um imposto, e é um imposto sobre rendimento. Pode ser um imposto indireta ou presuntivamente incidente sobre rendimento, mas é um imposto. E sendo um imposto, sujeita-se ao crivo de um regime constitucional que, compreensivelmente, é o mais exigente de todos aqueles que a Constituição da República Portuguesa prevê, tanto para efeitos substanciais no 103, número 1, como para efeitos formais no 165, número 1, linha I, parte inicial. E, portanto, eu acredito que, e é este o meu último comentário, Sr. Professor, esta contribuição, para além do sinal de política fiscal preocupante e devo dizer bastante limitador para o alojamento local, não diria que é uma estocada final no alojamento local, mas é pelo menos mais um sinal de tratamento desfavorável para o alojamento local, que se soma e cria aqui um efeito premial. Isso faz-me lembrar uma literatura que eu em tempos cultivei, de Norberto Bobbio, sobre o valor das sanções premiais, e realmente o que parece que está aqui em causa é que aqueles que não deixam de se dedicar ao alojamento local não só são premiados por não pagar a contribuição, mas depois são também premiados porque, se afetarem o imóvel a um arrendamento de longa duração, ficam isentos de rendimentos prediais em sede de IRS até 2030. Portanto, há aqui um duplo efeito premial que é, pelo menos, também questionável para os observadores da política fiscal, e eu com isto termino agradecendo mais uma vez ao Centro de Investigação em Direito Privado e ao professor Teixeira de Sousa pela moderação. Muito obrigado.